Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer um exercício envolvendo conhecimentos da equação geral da circunferência, área de estudo da geometria analítica. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. No mais, vamos ao nosso exercício de hoje. Vem comigo. O exercício ele pede para a gente verificar se essas equações são equações da circunferência, ok? Então verifique se essa equação é uma equação geral da circunferência. Bom, nós temos que lembrar alguns quesitos para ser uma equação da circunferência. Primeiro, a equação geral da circunferência é uma equação de segundo grau na variável x e y. Então, tem que ter o x ao quadrado e tem que ter o y ao quadrado. E além de ter que ter esses dois, o coeficiente numérico deles tem que ser igual, ok? 1x ao quadrado, 1y ao quadrado. Ou 5x ao quadrado, 5y ao quadrado. Então, o coeficiente numérico tem que ser igual, ok? Então, é a primeira coisa que eu vou olhar. Segundo, eu preciso garantir que o raio dessa circunferência é maior do que zero. Porque o raio sendo zero não é circunferência. O raio sendo negativo não existe circunferência, ok? Então, basicamente eu tenho que garantir isso. X e y ao quadrado com coeficientes numéricos iguais e tenho que garantir que o raio seja maior que zero. Basicamente é isso. Então é isso que eu vou fazer agora. Bom, x e y ao quadrado aqui tem. Então o primeiro critério é atendido. Eu tenho x ao quadrado, tenho y ao quadrado e o coeficiente numérico deles é igual. Eu tenho 1x ao quadrado e tenho 1y ao quadrado. O segundo é verificar o raio. E como é que eu faço para verificar o raio? A formulazinha do raio nós vamos fazer desse jeito, olha. Raio ao quadrado é igual o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o d. Aí você vai falar assim, professor, quanto que vale o x do centro, quanto que vale o y do centro e quem que é esse d? Então vamos por partes. O x do centro e o y do centro nós podemos fazer de forma bem simples. Como? Vamos fazer agora, olha. O centro dessa circunferência. Se eu quero saber o x do centro, basta pegar o coeficiente numérico que acompanha x e dividir por menos 2. Então, ó, acompanha x, ó, é o menos 6. Se eu dividir por menos 2, dá 3. A mesma coisa o y do centro. Eu pego o coeficiente numérico que acompanha o y e divido por menos 2. Então, ó, vou pegar esse 4 e dividir por menos 2, que vai dar menos 2. Pronto, então eu já tenho x e y do centro. O d, o que é o d? O d aqui é o termo independente, poderia ser qualquer outra letra, tá bom? Estou chamando de d, é termo independente. Quem que é o termo independente? É o termo que não acompanha nem x e nem y. Aqui, ó, é o 13. Então o d é 13. Substituindo aqui, o que vai acontecer? Ó? R ao quadrado, x do centro, 3 ao quadrado é 9, mais y do centro é menos 2 ao quadrado dá 4, menos 13. Então o r ao quadrado, 9 mais 4 é 13, menos 13, r ao quadrado é 0. Ó, aqui o raio vai dar 0, né? Porque para tirar isso aqui, raiz quadrada de 0 é 0. Logo, essa primeira equação não é equação da circunferência. Por quê? Porque o raio aqui, se fosse uma equação de circunferência, o raio daria 0. Logo, não tem como ter uma equação, não existe uma circunferência de raio 0, ok? Então, essa aqui não é equação da circunferência. Vamos para a segunda. Primeiro item que eu vou verificar é se tem o x e o y ao quadrado, perfeito? X e y ao quadrado. Opa, tem. O coeficiente numérico deles é igual? Sim, ó. Aqui é 2 e aqui é 2. Lembrando que tem que ser igual. Então, o primeiro item foi satisfeito. Eu tenho x e y ao quadrado com o mesmo coeficiente. Primeiro item satisfeito. Agora eu vou ter que verificar o raio. Mas antes de verificar o raio, toma cuidado, pessoal.
Como aqui é 2, a primeira coisa que eu vou ter que fazer antes de achar as coordenadas do centro é dividir toda essa equação por 2. Toda ela por 2. Por quê? Porque aqui é 2, ó. Porque a equação geral da circunferência começa sempre com x ao quadrado e y ao quadrado, e não com 2x ao quadrado e 2y ao quadrado, ok? Então a gente vai dividir tudo por 2. Ao dividir tudo isso por 2, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y mais 5 sobre 2 igual a 0. Dividir tudo por 2. Agora eu vou verificar então o centro para eu poder jogar na formulazinha para verificar o raio, tá bom? Então aqui o centro, quais são as coordenadas? Como é que eu faço mesmo? Ah, isso aí! Você pega o coeficiente numérico que acompanha x e divide por menos 2. O coeficiente numérico que acompanha y e divide por menos 2. Então, ó, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Agora, e quem que é o d? O d é o termo independente, ou seja, é 5 meios. Agora basta jogar na formulazinha para verificar o raio. Então o raio é igual x do centro, ó, x do centro ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado vai dar 1, mais 2 ao quadrado vai dar 4, menos o d, ó. Quem que é o d? 5 meios. Então aqui, raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado, 1 mais 4, 5 menos 5 meios. Se quiser, posso deixar esses 5 meios, que é só para verificar mesmo, vai ficar até mais fácil. Posso deixar ele em forma de número decimal, ó. Vou até apagar aqui, ó. Ele em forma de número decimal, 5 sobre 2 é 2,5. Então o raio ao quadrado, 5 menos 2,5 é 2,5. Logo, o raio vai ser o quê? Raiz quadrada de 2,5. Perfeito! O raio é maior do que zero, então essa equação atendeu todos os critérios. Ela tem o x e o y ao quadrado, ok? O raio é maior do que zero, e é óbvio, na estrutura dela, aqui é x, aqui é y e aqui é o termo independente. Outra coisa, pessoal, uma equação geral da circunferência nunca vai aparecer um termo desse jeito, ó. X vezes y, ok? Nunca vai ter isso aqui. Pode ter x do centro vezes y, e vai ter. Agora, x vezes y nunca vai ter. E nessa não tem, nessa não tem e nessa não tem, ok? Se você vê uma equação que tenha isso, você nem precisa verificar o primeiro caso, que é esse, e o último caso aqui, que é o raio. Nem precisa. Se apareceu isso aqui, não é equação geral da circunferência, ou não é uma equação de circunferência, tá bom? Vamos lá, ali eu tenho o x ao quadrado e o y ao quadrado, o coeficiente numérico deles são iguais, é 1, ok? Então o primeiro caso está atendendo. Vamos verificar agora o raio. Para eu verificar o raio eu dependo do centro. E como aqui é 1, ó, toda vez que eu for achar o centro, eu tenho que ter certeza que aqui é 1 e aqui é 1. Os coeficientes numéricos de x e y ao quadrado sempre deve ser 1 para poder verificar o raio, tá bom? Até mesmo para achar as coordenadas do centro, tá? Nós nunca podemos achar as coordenadas do centro sem tomar esse cuidado. Então aqui já é 1, beleza. Então o centro, como que eu vou fazer mesmo? É isso aí. Pega o coeficiente numérico que acompanha x, divide por menos 2, o coeficiente numérico que acompanha y e também divide por menos 2, ó. Então, ó, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Pronto. E o termo independente que eu estou chamando de d é 3. Jogando na fórmula para encontrar o raio. Raio ao quadrado é igual x do centro ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado também é 1, menos o termo independente. Então, o raio ao quadrado é igual 1 mais 1 é 2, com menos 3 dá menos 1.
Então aqui, olha, já vimos que não tem raio. Por quê? Raio ao quadrado é igual a menos 1? Não vai dar, né? Porque se eu for fazer raiz quadrada aqui, ó, vai dar raiz quadrada de menos 1. E a raiz quadrada de menos 1 não se define dentro do conjunto dos números reais, ok? Então, para essa equação, nós não temos raio. Se não tem raio, aquela equação ali não é a equação geral da circunferência, tá bom? No mais, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando nesse estudo da equação geral da circunferência. Gostou da aula de hoje? Gostou? Curte aí o nosso vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau!